E isso aí, Luciano, me faz lembrar. Você vê que o assunto tá fluindo aqui, né? Mas me faz lembrar das suas aulas do Paperman, cara, que são tão interessantes. Eu vou te explicar por que eu acho interessante. E por que quando eu cheguei aqui, você já estava no estúdio, por que eu falei que bom te rever. Certamente sim. Você não vai lembrar de mim, não tem problema nenhum. Eu já te desculpei por isso, tá? Você tá perdoado. Mas eu tive aula com você em janeiro de 2019 no Paperman, que eu fui. Foi o único que eu fui. E a gente teve uma interação legal lá, porque eram joguinhos, a gente falou de simetria de ponto. Então foi um negócio bem bacana. E uma coisa que é uma consistência que eu enxergo nas suas exposições lá no Paperman, que você constrói o que você tem um clímax, a aula tem um clímax. Eu acho que você vai entender o que eu tô falando, né? Então, por exemplo, cada um vai ter um jeito, o Ledo vai ter um jeito, o Nerhab vai ter outro, mas você não, você começa com um problema, né? Não é sempre assim? Sempre. Você começa com um problema, e você começa, mas assim, é meio que um negócio Sherlock Holmes, né? Você dá uma pistazinha, isso aí. E aí você joga uma casquinha de banana, o cara cai, todo mundo cai. Aí você joga outra casquinha de banana, o cara cai. Aí numa dessas, né, você chega e você revela, né? Ou alguém tem uma iluminação ali e tal. É proposital esse jeito de você dar aula? Isso tem a ver com a Olimpíada? Tem a ver com a sua filosofia? Como é que é? Tem. Quase toda a minha filosofia tem a ver com a Olimpíada, porque as Olimpíadas de Matemática são a minha fonte principal, a melhor que eu conheço hoje, para esses desafios, né? Para os problemas desafiadores. Eu me identifico muito com tudo que você falou, exceto pela casca de banana. Não é intencional. Peraí, deixa eu explicar, professor. Não, mas eu achei ótimo. Você sabe que uma das coisas mais valiosas para nós professores é entender como os alunos recebem. Exatamente. O que a gente transmite. Porque nunca é o que a gente imagina. Então é valiosíssimo, eu tenho que te agradecer muito. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente para quem está começando a dar aula, que se coloca num pedestal e não escuta o feedback do aluno. Isso é muito importante. Eu acho que a vaidade e a soberba são os nossos maiores inimigos, o maior perigo para nós. E ainda mais nessa era digital de show e tal, de visualizações, like, não sei o que. De uma autoavaliação errada. Olha, eu tenho, sei lá, 200 mil seguidores, eu sou o cara. Bicho, você não é, bicho. Você não é o cara. A matemática tem essa vaidade entranhada. A gente precisa. Verdade. A matemática tem isso entranhado. A humanidade. É verdade. A natureza humana tem a vaidade. Certeza. Mas, professor, só para explicar também. Não, a casca de banana não. Eu tô muito interessado na casca de banana. Então, porque... não no seguinte sentido. Vou explicar melhor. O que é a casca de banana? Talvez eu tenha usado uma analogia errada, mas no seguinte sentido... Não tem por que ser errada. Não, no seguinte sentido... Talvez seja. Talvez eu mande mesmo a casca de banana. Errar é importante. Pra mim é outra coisa. A gente estava falando 2 episódios atrás, nosso episódio 12, em relação à nossa gravação e tal, né? Que a gente estava falando de uma pesquisadora chamada Jo Boaler, que é uma pesquisadora que atua na área de educação matemática, mas concentrada em atitudes de matemática. E ela fala que toda vez que você erra, um neurônio se acende, né? Everyone you made a mistake, a neuron fires. E aí, isso já é medido, isso é mensurado realmente, né? Você aprende, seu cérebro precisa do erro, ele precisa abraçar o erro. Sim. E o que eu acho legal para falar da tal casca de banana, na mítica casca de banana, é que nas suas aulas é inevitável a gente cometer erros enquanto a gente está aprendendo. Quer dizer, algo que deveria demorar, sei lá, semanas ou meses, a gente tem aquela experiência de errar e aprender em minutos. Então é muito rica a experiência da sua aula. Isso. É muito rica, até porque entendeu? se você não errar nada, você não aprendeu nada. Exatamente. É magnífico isso. Eu tô fascinado de ouvir isso, porque eu tô descobrindo mais sobre a minha aula. Cara, eu lembro de uma aula sua de PA, lá do Paperman, que era exatamente isso. Inclusive, uma das... É uma aula antiga já, acho que foi um dos seus primeiros anos lá no Paperman. Ali, eu sempre gostei de começar com exercício, mas esse modelo que o Salinas falou foi um modelo que eu comecei a adotar depois de colocar um problema que seja um problema simples, mas não óbvio, que tenha a casca de banana, e fazer com os alunos até onde der com o que eles já sabem. Então eu vou dar aula de PA. O cara não ouviu PA, cara, não importa. Vai ter um problema e a gente vai fazer até onde der. Deu até aqui, o que eu preciso para continuar? Aí começa a aula. Então eu acho que foi isso que ele percebeu, e eu percebi também numa aula tua de PA lá, que eu comecei a adotar isso. Então é o neurônio acendendo na curiosidade.
né? Eu lembro que a gente falou de simetria, né? Era um jogo, né? De janeiro de 2019, né? Você passou 2 jogos. Sim, lembro E aí o primeiro jogo que você passou era um jogo que envolvia simetria. Só que eu falei simetria. Eu fui o primeiro a matar ali, né? Legal. E aí você falou, mas simetria de quê? Eu falei simetria de reta. Aí você falou, não, simetria de reta não, porque se você traçar uma reta vai bater aqui. Agora eu lembrei perfeitamente. E aí eu falei, cara, é verdade. Agora eu lembrei perfeitamente. Mas assim, eu fui muito livre, você me deixou muito livre pra falar. Eu não sei nem se eu deveria, né? Nos Pac-Man, não sei nem se a gente deve falar ou não. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Não, mas então, pode falar. Mas eu sei que eu fui muito livre e você também foi muito gentil em dizer, não é esse o caminho. E explicou por quê, ó. Porque se tiver uma simetria de reta, vai bater aqui, vai bater fora do quadrante ali, né? É isso. Gente, agora eu senti necessidade de falar como são as minhas aulas hoje. Porque as aulas do Pac-Man e até os vídeos que eu gravo, eu agora estou gravando bem menos vídeo. Eu gosto mais de fazer aulas ao vivo, que eu até fiquei um tempo sem fazer, mais por causa de horário, porque justamente o pessoal ficou um tempo sem fazer aula presencial, aí eu acabei preenchendo um horário que era bom para alguns alunos para fazer aula ao vivo. Mas até aula ao vivo no YouTube eu acabo fazendo mais ou menos no estilo que são as minhas aulas presenciais ou online interativa, que é a maioria das aulas que eu faço hoje. Mas eu cada vez menos eu faço a aula clássica expositiva, né? Como é a aula do Pac-Man. E agora o Pac-Man sendo gravado é mais difícil fazer como você experimentou, porque na verdade para mim o maior valor de estar na aula presencial é a interação, né? Então, assim, é fundamental. E você participou porque eu estimulo, eu fico perguntando. Eu quero que as pessoas respondam. A aula é construída. Exato. É construída. Não é dada. Exato. Inclusive, parecido com esse formato de podcast que é legal, né? Que a gente não sabe, a gente não combina nada, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica aqui conversando. E as ideias brotam, né? As ideias brotam. E não é aquele estilo entrevista que eu quero ganhar de você a minha ideia, eu quero que a minha ideia seja melhor que a sua, ou que, né, que... Inclusive a gente sempre fala aqui, hoje eu esqueci desse recado, inclusive, a gente sempre fala aqui que isso aqui não é uma entrevista. E também... Isso, eu entendo. E também não é um simpósio. Eu entendi isso. E também não é um simpósio, não é um colóquio, não é nada acadêmico, é simplesmente uma conversa humana. Exato, isso, perfeito. Eu gosto muito, acho que a gente aprende muito assim, dialogando rico. E podendo errar, porque o que você falou é o resumo do que são minhas aulas, principalmente minhas aulas hoje, porque com o tempo, ao longo da carreira e observando, isso veio principalmente da frustração e a vaidade, tudo que a gente falou, por início de carreira, professor, eu tinha as minhas referências, eu queria entrar na sala de aula e ser aplaudido, e os alunos me amarem, que aula maravilhosa, isso que eu queria. Sim, né? Claro. E com o tempo eu fui me frustrando com isso, porque inclusive dias que sim, o pessoal gostava, e dava para ver pela atitude da turma, que eles gostaram da aula, ficaram felizes, sair, entre aspas, aplaudido, não é, mas enfim. Aclamado, né? Sim, todo mundo falando, caramba, que aula ótima do Luciano, etc. Só que aí eu entrava na mesma turma, uma semana depois, e aparecia a mesma dúvida. Putz, pra você aquilo ali já era, né? Cara, isso me deu um nó. E não foi uma vez, muitas vezes. Sim, entendeu? Sim, comum, né? Isso me deu um nó. Falei, o que eu tô fazendo? Eu tô saindo da aula achando que a aula foi boa. E tem aluno com a mesma dúvida da semana passada, eles não estão aprendendo. Para que eu sirvo? Verdade. E aí, bom, muito tempo, muitas aulas, muitas conversas. Eu estou num processo que eu acho que eu estou longe ainda, mas eu estou me esforçando para conseguir cada vez mais me retirar. Sim. Retirar o Luciano da sala de aula. E deixar os alunos. Sim. Entendeu? Porque eles são a parte importante. Eles precisam aprender. Então,
enfim, varia um pouco, mas uma típica aula minha hoje pode ser com as crianças e pode ser com os alunos da graduação. Estão fazendo matemática, graduação em matemática. Minha típica aula hoje é ter uma lista de problemas para os quais não necessariamente os alunos já aprenderam a teoria ou o teorema que vai resolver aquele problema mais rápido, porque muitas vezes tem, mas não interessa. Muitas vezes a minha intenção com aquele problema é que primeiro ele sofra no processo de tentar resolver o problema, para então eu mostrar para ele a necessidade dele aprender uma certa técnica ou um certo teorema. É o engajamento ativo. Inverter o processo. É o engajamento ativo. O engajamento ativo é fazer, né? Tem que fazer. Então, o que eu procuro na minha aula é que eles façam. E aí, as minhas primeiras tentativas nisso, eu tinha uma outra frustração, que é a sensação de que pouca coisa foi feita no tempo de aula. No tempo que a gente tinha, acabou sendo... Porque quando você coloca os alunos para fazerem, vai mais devagar do que você fazer sozinho. É outro tempo de aula, né? Exato. Aí você... Pô, como é que eu vou cumprir o programa? Como é que eu vou fazer o que eu preciso fazer? Era outra frustração. Até que eu fiz uma visita... Bom, teve outras experiências, mas essa foi muito marcante. Uma visita a um professor, o Zhu Minfeng, de origem chinesa, é professor nos Estados Unidos, foi líder da equipe dos Estados Unidos durante muito tempo, e ele tem muitos alunos que representam os Estados Unidos na IMO, na Olimpíada Internacional, quer dizer, ele ensina matemática em altíssimo nível, e eu assisti uma aula dele em que a aula era muito bem planejada, mas os alunos faziam a aula e tinha momentos... Eu já tinha feito algo parecido, mas não no nível que ele faz. Inclusive, teve um momento que tinha 12 alunos na lousa, no quadro, ao mesmo tempo, fazendo coisas diferentes. E isso me deu um estalo, cara, esse é o caminho. Quer dizer, é como se ele tivesse transformado aquele espaço numa oficina. Mas é uma oficina em que várias coisas acontecem ao mesmo tempo, dependendo da necessidade de cada aluno. Que essa é uma das grandes dificuldades, você conseguir personalizar. Porque as necessidades dos alunos são diferentes. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra aquelas aulas de pintura, por exemplo, né? Ou de escultura, em que você tem grupos, né? Ou então é individual, mas cada um está com seu universo ali, lidando com problemas. Isso ressalta que a matemática, ou talvez a matemática nesse nível, no final das contas, um pouco de arte. Ou seja, você tem que adaptar a linguagem da aula para respeitar o fato de que é uma arte, né? Sim, perfeito. E eu acho... Eu tenho convicção hoje que isso pode ser feito em qualquer nível. Na sala de aula? Na sala de aula. Numa escola pública municipal? Numa escola pública municipal. Como, Luciano? Então... Tem que ser construído, que nem o que a gente está fazendo aqui. Claro. Né? Porque quem sou eu? Não tenho essa experiência. Eu preciso dos professores. Eu tive uma experiência que foi bem forte. Tive algumas outras, mas eu tive uma experiência forte de um trabalho, eu chamei de workshop, que eu fiz com professoras de Fundamental 1. Enfim, alguém descobriu o que eu trabalhava com jogos, com brincadeiras pô, será que isso dá para fazer na escola? Então eu fiz uma oficina com professores do ensino fundamental, que foi maravilhoso, foi fascinante. E uma das primeiras coisas que eu falei, olha só, como ensinar para as crianças são vocês que sabem, não sou eu. O que eu quero fazer é mostrar é que vocês tenham a experiência de ter um desafio matemático, não saber o que fazer. É o mindset, né? E depois ter o clique, encontrar a solução e depois ver o que eu aprendi com essa solução. Né? E, enfim, a experiência foi maravilhosa. Depois eu soube que, por exemplo, essa escola fez torneios de Torre de Hanoi, coisas desse tipo. Né? E, enfim, mas eu tenho pouca experiência, quase nula nisso. Eu só estou expressando uma convicção. Não, sim. E você entendeu que foi uma provocação da minha parte, né? Sem dúvida. Não, e muito válida. E muito válida.
eu quero, eu tô disposto o pouco que eu puder fazer para que vai ser pouco, porque eu imagino que é isso, vai ter que ter muita gente envolvida querendo, com essa intenção de... Mas é isso, é tornar os alunos muito ativamente participativos e criar um ambiente para que a turma vai ser... Enfim, não importa, eu já cheguei a fazer esse modelo com 50 alunos na sala de aula, foi o máximo que eu cheguei, eu acho muito, 50. É um número enorme. Eram alunos mais velhos já, né? Mas nem todos estavam interessados. Eu faço o máximo para trazê-los, mas tem uma parte que tem que ser deles. Sim. Que é inevitável. Mas vindo de muitas frustrações de coisas que não funcionam, para mim o que mais funciona, o que eu vejo funcionar mais hoje é isso. É eu tentar me retirar o máximo possível, oferecer as condições para que eles resolvam os problemas e discutam. E aí eu procuro conhecer minha turma para que eu vou intervir, né? Como é esse diálogo que a gente teve no Papimem. Eu vou intervir, vou fazer alguma pergunta conduzir, sobre... né? Vou conduzir, eles vão me chamar... Mas se tiver muita gente, eu posso não conseguir fazer tudo. Então, conhecendo os alunos, o que eu faço muitas vezes é... Certas perguntas, eu puxo outro aluno da turma e digo, explique isso aqui para ele. Sim. Gosto Porque muito isso disso também é outra coisa que é maravilhosa. E todo professor sabe disso. Quando você vai ensinar alguma coisa, às vezes é a primeira vez que você sente que realmente aprendeu. Sim. É quando você resolve ensinar. Então, utilizar isso na sala de aula também é bacana. Então, o meu ideal de aula hoje é uma aula em que me pareça que eu não fiz nada, né? Pode até chegar o ponto que eu realmente não vou fazer nada, vai ser ótimo, que eles mesmo... Mas, em geral, o que eu estou fazendo é observando os alunos, intervindo quando eu acho necessário, estando à disposição para eles me perguntarem, em algum momento, indo até o quadro para consolidar alguma ideia importante que eu observei